de alguns judeus até a Babilônia. E a Bíblia vai destacar o nome de alguns desses judeus que eles chegam à Babilônia. E no meio desses judeus está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia vai falar muito bem desses 4 jovens. A Bíblia vai falar muito bem desses jovens judeus que chegaram até a Babilônia. Aí no seu capítulo de número 2, Daniel agora vai interpretar um sonho, a qual o rei sonhou e não teve ninguém que o interpretasse. Daniel interpreta o sonho no capítulo de número 2. No capítulo de número 3 vai falar sobre a estátua de ouro, a qual os jovens, amigos, companheiros de Daniel não se prostraram diante daquela estátua de ouro, a qual foi feita e posta ali para que o povo se prostrasse diante dela, para que o povo se inclinasse diante daquela estátua. Agora nós vamos ver Deus livrar aqueles 3 jovens da fornalha de fogo ardente. Os jovens estão dentro da fornalha, mas receberam o livramento de Deus. No capítulo de número 3 vai narrar este acontecimento. No capítulo de número 4, o rei vai sonhar novamente e ele vai ter visões, e Daniel vai interpretar novamente aquelas visões a qual o rei sonhou. No capítulo de número 5 vai narrar o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa que aparece, e mais uma vez Deus usa Daniel para interpretar aquela mão misteriosa. Aquilo que estava escrito, Daniel interpretou. Aí nós chegamos no capítulo de número 6, aonde nós lemos a palavra do Senhor. Agora a Bíblia vai dizer que o rei Dario, que era o rei daquela época, ele pensa em constituir 120 presidentes sobre o reino e 3 príncipes, a qual Daniel era um desses 3 príncipes, a qual ele queria constituir sobre os 120 presidentes. Os 120 presidentes tinham que prestar conta a esses 3 príncipes. E um desses príncipes, diz a Bíblia, que o rei queria pôr Daniel, porque Daniel era um homem diferente. Daniel era um jovem de Deus. Daniel tinha algo diferente com ele. E a Bíblia diz que o propósito do rei era colocar Daniel sobre todos os negócios do reino, para Daniel tomar conta, para Daniel cuidar. E a Bíblia diz que aqueles homens, ao saber disso, aqueles 2 príncipes, tirando Daniel, porque com Daniel eram 3, sem Daniel eram 2, além de Daniel tinha mais 2, então 2 príncipes e 120 presidentes agora vão se reunir, vão fazer uma reunião para tentar achar algo contra Daniel que o condenasse e o impedisse de estar sobre o negócio do reino, de estar diante do rei como um daqueles príncipes, tomando conta de todos os negócios ali do reino, ali na Babilônia. A Bíblia diz então que esses homens procuravam achar ocasião contra Daniel, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. O interessante, Washington, que Daniel é um jovem diferente. E quando você vê uma pessoa que é diferente, o inimigo tenta se levantar de várias maneiras e de várias formas, a ponto de usar pessoas que estão perto de você para tentar te parar, para tentar impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Só que Daniel era um jovem diferente, ele era um jovem de oração. A fé de Daniel estava em Deus. Quem botou Daniel na Babilônia não foi o homem, Lucas. O homem até levou achando talvez que era propósito do homem, mas é Deus dizendo: só foi para lá porque eu permiti, só foi para lá porque eu deixei ir. Mas tem propósito de Deus neste negócio. Não é para Daniel se corromper, não é para Daniel se contaminar. Por isso que Daniel vai para a Babilônia, mesmo a Babilônia representando o mundo, mesmo
Babilônia sendo um lugar impróprio para o cristão viver, mas quem é diferente não importa o ambiente, ele faz a diferença, porque Deus é na vida dele. Não é o lugar que você vai estar, é da maneira que você vai se comportar no lugar qual Deus vai te colocar. O homem pode te levar para muitos lugares, mas Deus está dizendo: mesmo o homem te levando, mesmo eu permitindo você ir, faça a diferença. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens se apresentam diante do rei, porque eles falaram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este negócio, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha que interessante, irmã Genesi. Eles não tinham o que acusar Daniel, mas eles falaram: vamos procurar na lei do Deus dele. Ou seja, eles sabiam que Daniel orava. Aí eles falaram o quê? Por espaço de 30 dias, ó rei, ninguém pode fazer oração a outros deuses, a não ser a ti, nem a outro homem, a não ser a ti, ó rei. Então, por espaço de 30 dias, estava proibido a oração ao Deus Criador do céu e da terra. Por quê? Porque o homem havia determinado isso. Só que tem momentos que importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem momentos que o homem vai determinar: não pode orar, mas nós temos que orar. Por quê? Porque a oração nos traz o combustível espiritual. Quando nós oramos, nós temos reforço do alto. A Bíblia diz que a sentença para quem orasse a outros deuses e a outro homem no período de 30 dias seria lançado na cova dos leões, porque tinha uma proibição, não podia orar. Aí eles imaginaram: pegamos Daniel ora todo dia, Daniel busca ao Senhor diariamente, agora nós vamos pegar ele, vamos parar ele, e só assim vamos impedir do rei constituí-lo sobre o rei. A Bíblia diz então que o rei, ele aceita, ele assina este negócio, e quando ele assina, sabemos que aquilo que foi decretado não pode ser mudado. Agora tem que ser cumprido os 30 dias a qual foi estabelecido. Mas a Bíblia diz assim no versículo de número 10, a qual nós lemos: quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então era algo de costume, era algo de rotina de Daniel, orar 3 vezes ao dia. Alisson, Daniel orava, Daniel buscava a presença do Senhor. Aí a Bíblia diz: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Atenta para isso aqui. A Bíblia relata que eles viram Daniel orando quantas vezes? 3. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes, mas relata que eles foram juntos e viram Daniel orando.
Então nós entendemos que eles viram Daniel orando uma vez só, em uma ocasião, em uma oportunidade eles viram. Só que tem algo aqui mais tremendo do que isso, porque quando eles se apresentam diante do rei, eles falam assim, versículo de número 13: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do êxito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Como que eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia? Eles já estavam observando a Daniel há muito tempo. Eles já estavam vendo a rotina de Daniel há muito tempo, irmã Genesi. Eles viram uma vez só nessa ocasião a qual a Bíblia relata, mas eles sabiam que todo dia eles dobravam o joelho. Por isso que eles fizeram esse edito, essa escritura que foi assinada pelo rei, porque eles sabiam: agora nós vamos parar ele, agora nós vamos pegar ele, porque ele vai orar, ele vai continuar orando, porque esse é o costume dele, orar. Quantas vezes nós temos orado um dia? Daniel orava 3 vezes ao dia, e há quem diga que os muçulmanos eles oram 5 vezes ao dia. E muitas das vezes o crente não quer orar, sabe por quê? Porque não entende o poder da oração. Daniel está ignorando o decreto, Daniel está ignorando o edito, Daniel está ignorando a escritura que o rei fez. Daniel está dizendo: importa obedecer a Deus do que ao homem. Tem coisa que você tem que obedecer, mas tem coisa que você tem que ignorar. Se vai afetar a sua fé, você não faz. Se vai impedir de você continuar adorando ao seu Deus, você não faz. Se vai fazer você desagradar a Deus para agradar o homem, você não faz. Por quê? Porque é melhor agradar a Deus do que ao homem. E ele sabia em quem ele cria. Independente se o homem vai se levantar contra a sua vida, continua orando, porque no tempo certo Deus vai se manifestar ao seu favor. Ah, Daniel, mas vão te matar, vão te jogar na cova dos leões. Não importa, eu conheço o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é poderoso para me tirar da cova, para me dar o livramento na cova dos leões. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Tu acha que eu vou ignorar o meu Deus para obedecer a homem? E ainda homem ímpio, que não tem temor a Deus? Eu não. Eu vou continuar obedecendo ao meu Deus. E a Bíblia diz que eles vão contar para o rei que Daniel estava orando, que eles pegaram Daniel orando, suplicando e dando graças diante do seu Deus. Agora, Daniel teria que ser lançado na cova dos leões. O rei muito se entristeceu. O rei era amigo de Daniel. Por mais que o rei não era cristão, ele era amigo de Daniel. Por mais que o rei não servia ao mesmo Deus, mas ele era amigo de Daniel. E ele sabia que existia algo diferente dentro de Daniel, a ponto dele colocar no seu coração o desejo de constituir Daniel sobre todo o negócio do rei. E a Bíblia diz que agora esses homens vão insistir: ó rei, tu tem que fazer aquilo que tu assinaste, tem que cumprir o que está escrito, não pode mudar, não pode revogar a lei, é lei dos medos, dos persas. Aí o rei manda chamar Daniel, chama ele, lança Daniel dentro da cova dos leões, e a Bíblia diz que é colocada ali uma pedra, e eles fecharam a cova dos leões. Daniel não tinha como sair da cova dos leões. Mas o rei, antes de ir para o palácio, ele vai dizer para Daniel, ele diz para Daniel, quando eles selam ali com o anel, aquela pedra que foi posta ali, o rei, ele vai dizer para Daniel: Daniel,
o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Sabe quem está dizendo isso? Um ímpio. Que o Deus que Daniel serve vai livrar ele dos leões, Alisson. Imagina, a fé deste homem estava maior do que de muitos cristãos nos dias que nós estamos vivendo. A fé do rei estava maior do que muitas pessoas que estão no nosso meio dizendo que está servindo a Deus, mas não crê no sobrenatural de Deus. A Bíblia diz então que ele vai para o palácio, e quando ele vai para o palácio, ele não comeu nada, passou a noite em jejum, não deixou trazer instrumentos de música à sua presença, e a Bíblia diz que o sono fugiu dele, e pela manhã bem cedo ele se levanta e vai à cova, e ele vai chamar Daniel com voz triste, achando talvez que Daniel já estava até morto. Aí Daniel vai dizer para ele: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim ele foi tirado da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você está entendendo? Eu não estou falando de algo natural, algo que é comum acontecer, não. Eu estou falando de algo sobrenatural. Você vê uma pessoa bater de carro e não sofreu um arranhão, pastor Jorge, e o carro às vezes dá perda total, e aquele homem sai daquele carro sem um arranhão. Nós temos ouvido muito a respeito disso, testemunho de pessoas que receberam esse livramento. Mas agora pessoas que estavam na cova dos leões, e os leões não lhe fizeram nada, não sofreu dano, saiu dali ileso, saiu dali perfeito, saiu dali da mesma maneira que entrou. É só Deus para fazer isso, é só algo sobrenatural. Mas existe uma diferença entre o crente que ora e o crente que não ora. Daniel não recebeu a vitória porque era bonito, Daniel não recebeu a vitória porque era diferente de todo mundo, não. A diferença de Daniel para os outros era que ele orava, é que ele tinha o Espírito de Deus. E quem ora, Lucas, quando chega num ambiente como esse, ele chega com reforço, ele não chega sozinho. Eu saí da minha casa hoje dizendo: eu vou para aquele culto, mas eu não vou sozinho. Sabe por quê? Porque a presença vai comigo, os anjos do Senhor vão me acompanhar até aquele lugar, e aonde a presença de Deus chega, o sobrenatural acontecerá. É Deus dizendo para nós: Daniel orou, agora é a minha hora de trabalhar. A parte dele ele fez, agora deixa comigo, que o resto eu resolvo. Sabe por que os crentes estão fracos? Sabe por que os crentes estão desanimados? Sabe por que os crentes estão parando? Porque não ora, porque não entendeu o poder da oração. Enquanto nós estamos com os nossos joelhos dobrados, é Deus dizendo: a tua família eu vou guardar, os teus parentes eu vou livrar. Enquanto os seus joelhos estiverem dobrados, o inimigo vai se levantar, mas eu vou provar que eu sou Deus na sua vida, eu vou provar que eu estou contigo. Marlon, mas eu estou passando por um momento difícil. É Deus dizendo: continua orando, continua perseverando na oração, porque no tempo determinado por Deus, a providência vai chegar, o sobrenatural vai acontecer, e Deus vai dar o livramento. Sabe o que está acontecendo? Os crentes do passado, aqui ó,
botavam o joelho no chão e clamavam. Os crentes de hoje estão como os presidentes, os príncipes. Ó lá, rei, tá orando lá, ó. Mais preocupado, Lucas, com a vida dos outros do que dobrar o joelho e orar. Mais preocupado com a vida de Daniel do que com a própria vida. Muitas das vezes nos preocupando tanto com os outros e esquecemos de nós mesmos. Aí os nossos projetos vão ficando para trás, os nossos sonhos vão sendo frustrados. Aí quem está orando está crescendo na presença de Deus. Quem está buscando a presença do Senhor, Deus está usando. Quantas vezes Deus usou Daniel? E por que não usou aqueles homens? Porque aqueles homens, ao invés de orar, eles estavam fazendo fofoca. Ao invés de orar, eles estavam preocupados com a vida de Daniel. E Daniel estava sendo usado por quê? Porque tinha compromisso com Deus, vivia em oração, vivia na presença de Deus de joelho. Para quê? Para Deus honrar. É Deus dizendo para nós: enquanto a igreja não entendeu o propósito da oração, vai continuar tudo do jeito que está. E a tendência é só piorar. A pandemia está aí, coronavírus está aí. Aí muitas pessoas se conformam, muitas pessoas esquecem de permanecer na oração. As coisas só vão mudar se o povo orar. As coisas só vão acontecer se o povo orar. Deus está falando nesta noite: aonde tem oração tem poder. Aonde tem oração, Deus se manifesta. Aonde tem oração, a presença de Deus chega. E a presença de Deus vem para repreender todo o mal. A presença de Deus vem para que os demônios batam em retirada. A presença de Deus vem para libertar. A presença de Deus vem para curar. A presença de Deus vem para salvar. A presença de Deus vem para mudar a circunstância. Estamos no mês de oração, né? Mês de agosto é mês de oração. Sabe o que entristece? É você entrar por aquela porta e ver meia dúzia de pessoas aqui orando, sabendo que nós temos mais de 40 membros na congregação. Aí o povo não gosta de orar, o povo não gosta de... Aí há quem diga assim: não, eu estou orando na minha casa. Tá bom, eu também oro na minha casa, mas tem momento que tem que orar no templo, tem momento que tem que orar na igreja. Ana foi para o templo orar, e a Bíblia diz que Ana estava se derramando na presença do Senhor. E enquanto Ana estava orando no templo, o milagre estava acontecendo. Tem momento que é necessário orar no templo. Você pode orar na rua, você pode orar na sua casa, você pode orar no monte, mas nenhum lugar se compara à casa de Deus. Por quê? Porque aqui é casa de oração. Os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que é feita aqui neste lugar. E o povo de Deus não entende isso. Imagina um exército de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, orando, buscando a presença de Deus. O que Deus não vai fazer no meio do seu povo? Sabe por quê as coisas estão do jeito que estão? É porque ao invés de nós orarmos, nós nos conformamos. Sabe por que muitas das vezes as coisas ainda não aconteceram na nossa vida? É porque ao invés de nós orarmos, nós estamos colocando obstáculo. Ah, mas isso é difícil de acontecer. Isso é impossível de acontecer na minha vida. Talvez para o